Boa tarde, amados. A paz de Cristo esteja com vocês nesta tarde abençoada. Nós estamos aqui para mais um podcast maravilhoso, podcast Casa na Rocha, hoje com um convidado especial, com mais um tema maravilhoso. Nós vamos falar de fé, juventude, mídias sociais. Olha que tema atualizado, né? Eu, Roselaine Oliveira, estou aqui com o pastor Giovanni, com o Vitor, nosso convidado. Vitor, já quero agradecer, te dar as boas-vindas, seja bem-vindo a esse podcast. Muito obrigado, eu que agradeço. E já passo aqui para o pastor Giovanni fazer essa acolhida para você que está nos acompanhando. Olá pessoal, graças a Deus, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Desde já quero agradecer o Vitão que vai estar aqui conosco. É Vitor o nome dele, mas todo mundo chama ele de Vitão. Vocês já estão imaginando por quê, né? O homem é pequenininho demais, né? Graças a Deus. Vitão está aqui pela segunda vez, a primeira vez esteve falando junto com um professor da Unipar, exatamente, sobre marketing digital. E hoje nós vamos estar falando sobre fé, sobre juventude e mídias sociais. Ele é um especialista na área, né? Já está um bom tempo estudando sobre isso, tem uma empresa que trabalha nesse assunto, e também um jovem cristão, né? Está nessa fase da mocidade, o que a Bíblia chama de mancebo, né? Graças a Deus por isso, e graças a Deus tem uma vida preciosa, está estudando direito, né? Está no 3º ano de direito, é isso, né, Vitão? Exatamente, se Deus quiser, indo para o 4º. Isso, e logo aí vai estar se formando e está enfrentando os desafios do exercício da sua fé, do cristianismo e de ser cristão no ambiente acadêmico, no ambiente universitário, tá? Então, tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Deixa aí de onde você está nos assistindo, o que você tem achado desse podcast. Ao mesmo tempo, o quanto o Espírito Santo falou ao seu coração. Vai também compartilhando através das suas redes sociais o nosso link, fazendo comentários, dando joinha, seguindo o nosso canal, youtube.com/prgiovanni. É uma alegria estar aqui com você, querido. Mais uma vez, querida, vocês que nos assistem dos diversos rincões aí da terra, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de nós. E eu quero começar, como sempre a gente começa, é claro, lendo a palavra de Deus. Esse é um ministério, né, da Igreja Casa na Rocha, uma igreja que tem Cristo como centro, a palavra de Deus como fundamento, e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. Então, esse é o tripé da nossa igreja: Cristo, a palavra e relacionamentos. E nada melhor do que começarmos sempre, como sempre fazemos, né, Rose? Começarmos com a palavra de Deus. E logo que a gente escolheu esse tema, o primeiro versículo que veio na minha cabeça está aqui em Eclesiastes 12:1, onde o autor aqui, o grande rei Salomão, cheio do Espírito Santo, ao final da sua vida, né, dizem os eruditos, que o livro do pregador, o livro de Eclesiastes, ele foi escrito no final da vida de Salomão. Salomão meio que faz uma contemplação aqui, uma reflexão, né, dos principais assuntos da vida humana. Fala muito sobre vaidade, fala muito sobre gerenciamento de tempo, fala muito sobre relacionamento com o Criador, relacionamento uns com os outros. Faz uma reflexão acerca da vida. É como se fosse uma pessoa já de idade, um idoso, fazendo uma autorreflexão, uma contemplação sobre os principais princípios que nortearam a sua vida. E ele termina aqui em Eclesiastes 12:1 dizendo: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Então, o que Salomão está dizendo, olha, ao longo da sua vida, não só no final dela, mas por toda a tua vida, lembre-se do Criador, busque ao Senhor. A Bíblia diz também em Jeremias 29, né, 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é tempo de buscar a Deus, é tempo de nos relacionarmos com o Criador. Todo esse projeto que nós fazemos é um projeto evangelístico, é um projeto a fim de trazer uma palavra que venha abençoar a sua vida, tratando de temas, né, que sejam relevantes para a sociedade, mas sempre com cunho teológico, com uma perspectiva bíblica cristã, a fim de abençoar o máximo de pessoas aqui, tá bom? Então, um grande abraço de toda a nossa equipe, eu e a Rose, que estamos sempre aqui. Nós agradecemos de coração, Vitão, por você estar conosco, tá bom? Eu que agradeço, pastor, pelo convite. Amém, glória a Deus.
Vitor, vamos começar já Vamos lá, investigando você, né? Isso. Você é muito jovem ainda, mas conta pra gente como foi aí essa sua conversão. Legal. Bom, primeiro de tudo, né, da minha conversão, diferente do que a maior parte das pessoas gostam de ouvir, cara, foi uma conversão natural. Eu nunca fui aquela pessoa de tá embalada, encher a cara, não, nunca fui. Só que eu também, ao mesmo tempo, por muito tempo eu só tive na igreja. Certo. Então, basicamente, né, um resumo, assim, minha família sempre foi na igreja e tal. E até os meus 13, 14 anos, eu não necessariamente era cristão. Eu seguia a religião, e até daqui a pouco eu até falo desse assunto, que é uma coisa que eu tenho refletido muito sobre isso. Certo. Só que era diferente. Eu frequentava a igreja, tinha um rito religioso que é excelente, porque o rito religioso, você evita vários caminhos errados que você pode tomar ao longo da vida, pelos costumes mesmo. Sim. Porém, eu não tinha o principal, que era Jesus, e não no que eu não tinha de, meu Deus, eu não ligava, não. Mas realmente eu não entendia a importância, eu não tinha aquilo. Até que em 2016, por aí, foi quando começa a ser plantada uma semente. Eu já tinha uns 14 anos nessa época. Que legal. E então fui num retiro, a convite de um primo meu, e a gente foi e tal. Cara, foi bem bacana, foi alguma das amizades que eu tenho até hoje eu fiz nesse retiro. Como é que era o nome do retiro? Era Contágio. Ah, Retiro Contágio foi lá na Capela do Calvário. que legal. Me lembro muito bem. Foi lá e... Então, a partir dali, foi uma semente plantada. Eu não cheguei a me converter em 2016, mas eu comecei a entender, porque quando tu vai num retiro, você está imerso, né, em um período com Deus ali. Então Um ambiente glorioso, né? Então é natural que até as pessoas falam, não, retiro, preciso de um retiro para me aproximar de Deus de novo. Não é na maldade, mas é porque ali você está focado só nisso. Então você acaba ficando mais sensível à voz de Deus. E naquele retiro eu entendi que existia algo a mais do que os costumes apenas. Isso. E a partir dali, de 2016, eu comecei a frequentar o culto de adolescentes na época e tal. Só que foi fogo de palha, né? Eu fui ali, frequentei uns 6 meses certinho, daí eu era muito tímido, não parece, mas eu era demais, tímido demais, não falava com ninguém. E um amigo meu ou outro que eu tinha saíram, não estavam indo mais, se eu não me engano tinha mudado de cidade, e eu fiquei meio sozinho, falei, cara, não vou mais frequentar, e fui aos poucos diminuindo a frequência. Só que em contrapartida, nesse momento, meu irmão começou a frequentar a igreja. E em 2017 eu lembro que eu mudei de escola, e eu fui para o Alfa, eu saí do Adventista e fui para o Alfa, e daí piorou, cara, porque eu era muito tímido. E eu tinha, sei lá, no Alfa, um amigo, 2 amigos que tinham outros amigos, então eu não tinha costume de falar com ninguém, era muito tímido mesmo. Em 2017, ali foi um período que eu fiquei meio afastado da igreja, até mesmo dentro do rito religioso, embora eu nunca fui em festa e tal, mas realmente me afastei completo, assim, até mesmo do rito, até mesmo da cultura. Eu não frequentei a igreja naquele ano, pouquíssimas vezes. Só que em contrapartida, meu irmão começou a frequentar, ir em retiro, ir em congresso, ir no culto, etc, etc. E o meu pai começou a falar, vai também, filho. Ó, antes você ia, você não vai mais. Vai também, vai também, vai também. Só que em 2017 eu não ouvi ele. Só que ele falou ao longo do ano inteiro. E na época, pô, depois você amadurece, você entende. Mas quando está acontecendo, o pai é chato. Só que depois você vê como que foi, né, bom. Inclusive, aí abraço, pai. Aí, deve estar assistindo a gente aí. Grande abraço pro Valdeci. Grande amigo. Daí ali em 2018, na virada do ano, ia ter um outro retiro, 2 anos depois do primeiro que eu fui. O meu irmão tinha feito a inscrição e eu não tinha feito. E daí meu pai falando, vai também, filho, não sei o que lá. Até que um dos líderes da igreja, que eu sou membro e tal, pegou e falou, Vitão, ele falou a frase que mudou minha vida a partir daquele momento. Falou, Vitão, faz a inscrição. Se tu for e não gostar, você não perdeu nada. No máximo um final de semana. Agora, se tu não for, aí talvez você perca muita coisa. E daí eu fiquei naquilo, era o último dia da inscrição do retiro. Eu lembro que era uma quinta-feira e Isso até... tinha que idade? Eu tinha uns 16 anos. Ah, 2018 eu tinha uns 16. Final da adolescência. Final da adolescência já. E ele falou essa frase, eu lembro até hoje, que era uma quinta-feira, eu não lembro exatamente o dia, mas eu lembro que a inscrição ia até a meia-noite daquele mesmo dia, e ele mandou a mensagem, era umas 6 horas da tarde. Eita! E daí eu fui e tal, falei, cara, quer saber? Eu vou. Não vou perder nada. Na época, já estava no segundo ano, estava indo pro segundo ano,
Já estava conhecendo algumas pessoas do Alfa que também iam na igreja e tal. Eu falei, ah, cara, eu vou, na pior das hipóteses, eu fico ali batendo papo. E a partir daquele momento ali, de fato, o Ricardo até falou isso aí, um abraço para ele. Cara, realmente minha vida mudou. Que legal. A partir dali, naquele mesmo momento, Deus começou a me lembrar algumas coisas de 2016, no retiro mesmo, curar algumas coisas que eu tinha dentro de mim, de imaturidade. E a partir daquele momento eu entendi que tinha algo a mais, que os costumes, e comecei a daí sim, frequentar, mas com um centro. Daí sim, entendendo que existia algo a mais só do que o rito, que era Jesus no caso. Isso daí em 2018, salvo engano, eu entrei. Daí teve mais um culto nesse 2018, que foi em julho. Foi um pastor também do Paraguai. Eu não lembro o nome dele. Eu só lembro que, inclusive, a irmã Elizabeth estava lá e eu lembro que a gente estava cantando aquela música Maranata. E eu já estava entendendo que eu precisava aceitar Jesus e cantando aquela música Maranata. A irmã Elizabeth veio no final da música, parou. Eu me lembro, é Juan Salinas. Parou o louvor e falou assim, ó. Tem muita gente cantando Maranata, eu vou explicar o que significa Maranata. Maranata significa vem depressa. Isso. E dela falou assim, tem muita gente cantando Maranata, só que se Jesus voltar agora, você fica. Nossa, aí. foi forte. Eita. Foi, não, Foi. isso daí Deu um chacoalhão no menino. Isso daí nos primeiros 20 minutos de culto, foi num dia 29 de julho, mais ou menos, 2018, isso daí. E daí, ao final, teve esse pastor, ele fez um apelo para aceitar Jesus, e eu ainda era muito tímido. Ele tem um testemunho lindíssimo, Sim, né? Perdeu uma criança, eu tava... uma viagem. Exatamente, e eu lembro que eu tava no último banco, e é muito engraçado, porque parece aquele testemunho de filme. Na turma do fundão, Na né? turma do fundão, eu tava no último banco, eu muito tímido, daí ele fez o apelo. Eu lembro até hoje, eu levantei a mão, só que eu deixei ela no banco aqui e levantei só devagarzinho, pra ninguém ver. Que era eu. E daí, quando ele falou, quem quer aceitar Jesus, então levanta a mão. Daí eu só coloquei assim a mão, e daí eu falei, beleza, ele vai vir aqui, a gente vai orar, como sempre, né? Daí vai pedir pra todo mundo ficar de pé, vai orar e acabou. Não, ele foi falando um por um, ó, você aqui da frente, você lá do último banco, eu tô te ouvindo. Aí, nessa hora, meus amigos que estavam lá olharam pra mim, eu já fiquei desesperado. Aí, não bastante, ele falou, agora vocês que levantaram a mão, se levantem e vêm aqui na frente. Olha aí. Não teve como escapar. Não, eu fiquei branco na hora. Foi um impacto. Foi um impacto. Que legal. Eu lembro que eu cheguei lá, foi eu e mais umas 6, 7 pessoas. E na semana seguinte, ou 2 semanas depois, começou a classe de batismo e tal. Daí eu fui e me batizei dia 11 de novembro. Eu e meu irmão nos batizamos junto, inclusive. E a partir dali, começa daí a construção da conversão. Porque a conversão, embora você faz a metanoia, a salvação ela é meio que uma constante, né? Isso, e metanoia é mudança de mente, mentalidade, exatamente. Até então eu tava ali, pô, eu não sou tão ruim assim. Mas aí você entende, pô, beleza, eu não preciso ser bom pra... Sim, é interessante que você falou no início que a sua história não é aquela expectativa que todos aguardam, né? Mas é uma história muito linda e eu acho assim que de forma muito madura, porque você realmente, né, te conhece um pouquinho por fora e a gente vê que você já tem essa maturidade, além da sua idade, inclusive, né? Glória a Deus. E você mesmo... dentro desse contexto de você achar que não tem uma história linda, se você olhar para trás, você era maduro o suficiente e é maduro o suficiente para reconhecer que participar da igreja, participar do ritual de um culto, não é realmente estar com Jesus, estar né? em Cristo, estar né? em Cristo. E isso é muito lindo dentro da sua história, sabe? Porque vem muitas pessoas que estão frequentemente dentro das igrejas e ainda não tiveram esse encontro com Cristo. Sim. Né? Até tem uma passagem bíblica, isso daqui não foi eu que tive uma revelação divina não, tá? Que eu já ouvi uma pregação sobre isso, para deixar bem claro. Que é sobre a dracma perdida, né? A moeda perdida. E aquilo ali não é sobre pessoas de fora da igreja. Muito ao contrário. Na parábola, Jesus fala que o homem, a mulher, estava procurando dentro de casa. Então, dentro da casa, ali, dentro da igreja, existem essas dracmas, essas moedas perdidas. Né? E não é maldade, mas é o que Jesus fala, né? A gente tem que ser a luz do mundo. E daí entra aquilo que eu falei, né? Sobre o rito religioso. Por muito tempo eu tive uma seguinte visão. Enquanto ainda mais imaturo, eu acredito uma visão mais imatura, que não,
era um extremismo, de tipo assim, depois que eu aceitei Jesus, eu falei, não, religião não serve pra nada, religião aprisiona e tal, e de fato, só religião pela religião, você vai ser uma boa pessoa, talvez, ali, né, dentro dos costumes e tal. Só que tem um detalhe, é mais fácil você ser encontrado dentro da igreja do que você ser encontrado fora. Exatamente. Com certeza. Daí a Então, importância de se Com congregar, certeza. né? Exatamente, que daí hoje eu falo assim, ritos religiosos, porque vai ser o que a sociedade vai impor, né? Vai falar, você ir na igreja é um rito religioso. Então, onde eu falo, hoje mesmo entendendo que não é o suficiente, e, né, por exemplo, você pode estar na igreja e não ser salvo. Sim. Só que, em contrapartida, você jamais vai ser um salvo que não está na igreja. Então, É bem difícil, né? É um lugar mais provável que você vai encontrar Exato. o caminho da salvação. E daí né? entra naquilo que eu falei, né? Pô, meu testemunho ele não é que, nossa, eu tava na balada, de repente chegou o missionário XYZ, botou a mão na minha cabeça, falou. Embora depois da minha conversão tiveram palavras proféticas, algumas coisas muito doidas que acontecem, daí é natural, né? Com a caminhada com Deus. Mas não foi algo assim, porque eu era uma Drácula perdida, eu era uma moeda perdida ali dentro. Foi mais fácil de encontrar. Né? Por exemplo, eu sentei no sofá e perdi R$2 no bolso, eu sei que tá no sofá. Talvez eu demore para encontrar, mas eu sei que tá ali. É mais fácil, mas o ambiente é mais propício para aquilo. É gostoso ouvir esse menino, não é? É bom demais. Tá? E fala super bem, né, gente? Fala super Graças bem. Era tímido, agora já não é mais. Graças a verdade. Deus. Ainda só, aprendi a lidar só. Vitor, você passou toda essa sua história, claro, você já passou, que teve essa experiência com Deus, né, de conversão, de sentir que realmente teve um encontro, passou por essa questão da metanoia, né, então teve essa transformação toda na sua vida. Mas eu acredito que durante esse período também você tenha passado por algumas experiências com Deus. Você consegue passar para a gente alguma experiência que te marcou mesmo, que você olha para trás e fala, poxa, esse momento foi a minha maior experiência com Deus? Show. Eu tenho alguns, eu tenho 2 em específicos que eu lembro bastante. Conta pra nós, estamos curiosos pra ouvir. O primeiro... E daí é importante da conversão, né? Porque quando tu se torna um novo convertido, você aceita Jesus, você tá naquele momento de queimar absurdo, às vezes mais que a pessoa que tá há 40 anos. Sim. Só É o primeiro amor, né? Que é o primeiro amor. Só que em contrapartida, o que você tem que manter pra sempre, tá, gente? O primeiro amor, inclusive, tá lá em Apocalipse. Volte ao primeiro amor. Não perca o primeiro amor. Não perca o primeiro amor. Só que muitas vezes, no início ali, tu tá ali no primeiro amor, mas você não tem um fundamento da fé ainda dentro do seu coração. Maturidade. Né? Exato. E daí é quando você começa, às vezes, a viver algumas experiências com Deus que fica nítido, que, poxa, não tem como eu me desviar desse caminho, eu posso bambear, mas aqui eu não saio, né? Porque é natural que aconteça isso também. A primeira experiência que eu lembro até hoje foi quando, 2018 ainda, finalzinho do ano, novembro, foi antes de eu me batizar, inclusive, essa experiência. Eu lembro que eu tinha ido para Curitiba, numa conferência que teve com a galera da igreja, voltei, e eu estava num momento, a gente tinha um grupo lá no Alfa, em 2018 a gente já tinha esse grupo que chamava Atos 29, onde a gente realmente chegava ali no intervalo e dava uma palavrinha de 5, 10 minutos, que era um pouquinho menos que o intervalo, levava um lanche, e era aquilo. Era um momento devocional. Exato, só que com a galera da escola. Que eram cristãs. Não só cristãs. No início começou com o pessoal da igreja, daí a gente foi convidando um, convidando o outro. Olha que legal. Era várias denominações ou só da igreja da qual você fazia parte? Na liderança em si, era só a galera da minha igreja, porque ficava mais fácil a nível pastoral. Né? A gente era só o molecada, 16, 17 anos. Então era mais fácil, a gente conversava ali semanalmente, uma vez por mês com o pastor, e ficava mais tranquilo, mais direcionado. Certo. Só que começou primeiro frequentar a galera ali da igreja, depois frequentar a galera de outras igrejas, e com o passar do tempo, frequentar a galera que nem era crente. Galera que era de outras... Então tinha um cunho evangelístico também. Exatamente. Não só de edificação da galera. Exatamente. Tanto que a gente, lógico, dentro de muitas imaturidades nossas, porque imagina um grupo de molecada de 16 anos... Mais ou menos quantas pessoas tinham? Então, no primeiro encontro, eu lembro até hoje, a gente teve 13 pessoas. Poxa, só que era a galera da igreja. Uma célula já. Só que era só a galera ali da igreja e tal, e foi no pátio da escola, a gente pegou uma mesinha lá no fundo, que era... sem tanto ruído, sem tanto barulho, e 13 pessoas, e teve uma palavrinha ali. Passados alguns meses, a gente conseguiu uma sala da escola,
Certo. que estava meio parada lá, o coordenador, embora a escola é laica e tal, ele viu que começou a fazer diferença na vida das pessoas que estavam ali. Que legal. Porque muitas vezes, o que acontecia? Eu estudava no Alftal, então lá é muito focado em vestibular. Às vezes a pessoa ia mal no vestibular, estava depressiva, e o nosso grupo começou na segunda, depois mudou para a terça, mas era bem no início da semana. Certo. Então às vezes a pessoa estava mal, ia para lá, ouvia uma palavra, animava e continuava. E a própria direção da escola começou a ver isso. Cederam uma sala, a gente fator positivo na vida dos alunos. Positivíssimo. E é um momento chave, né, onde muitos adolescentes estão na definição da sua vida profissional, ao mesmo tempo abalados emocionalmente, com a tensão do vestibular, um excelente terreno para receber a boa semente do Evangelho. Então, teve ali aquele momento, e daí teve esse grupo, a gente chegou a ter um grupo de 62 pessoas. Nossa. Foi assim, bênção. Exato, lotava a sala, teve época de ter que pegar mais cadeira e tal, foi um momento muito incrível. E dentro desse grupo, quando a gente começou a teve um dos meus amigos um dia falou: Vitão, vamos na igreja que eu vou comigo. Ele é católico até hoje, inclusive abraço pro Joãozinho. E ele me chamou para ir, eu fui. Chegando lá, eu nunca tinha vivido uma experiência dela. Eu tinha acabado de chegar da conferência, que eu falei que tinha ido com a igreja. Na mesma semana ele me convidou para ir na igreja dele. Cheguei lá, tinha 2 pessoas que ficaram ajoelhadas assim, a missa inteira, ajoelhada, a gente tudo sentado, eles ajoelhados. Aí eu lembro que teve lá toda a missa e tal, e eu saí e falei: João, agora eu quero pregar o evangelho, eu quero ir com você e vamos pregar o evangelho. Eu tava naquela pegada bem evangelística nesse momento. E a igreja era ali atrás do corpo de bombeiros. Eu lembro que eu saí do salão que era a igreja, tava dando uma volta no quarteirão com ele, crente que ia aparecer alguém, eu ia pregar, essa pessoa ia aceitar Jesus. E ali na quadra do Detran, então você sabe que ela é meio que um triângulo, né? Eu saí de uma ponta do triângulo, fui até lá embaixo no Hotel Caiuá, fui voltando e ninguém, eu não ouvia Deus falando, eu não sentia nada e tal. Até que faltava um banco e acabava ali, ia acabar a volta, e tipo assim, eu falei: João, a minha promessa é: João, a gente vai dar uma volta e a gente vai pregar pra alguém. No último banco, antes de virar, tinha os 2 que estavam ajoelhados. Um deles eu conhecia, que era o Rafael, eu conhecia inclusive desse grupo da escola que ele frequentava. Eu falei: Rafa, e aí, como que tu tá e tal? Era Pedro, aliás. E daí tinha o outro que eu não conhecia, que era o Rafael. Daí ele falou: cara, esse aqui é o Rafael e tal. Eu falei: prazer conhecer. Aí eu ainda perguntei, eu falei: gente, vocês ficaram aí ajoelhados a missa inteira, vocês não estão com dor no joelho, não? E daí eu lembro que o Pedro falou assim: o Rafael era tímido igual eu. Aí o Pedro pegou e falou assim: Vitão, na verdade, cara, o Rafael, ele não tem cartilagem no joelho, ele perdeu a cartilagem no joelho faz 1 ano. E ele chegou aqui, ele diz ele que ouviu do Espírito Santo que era para ficar ajoelhado. E daí, cara, veio a frase, eu falei a frase que um novo convertido nunca pode falar na vida, principalmente se é tímido: posso orar por você? E daí ele aceitou. E daí eu não sabia o que fazer, né? E eu lembro que eu coloquei a mão no joelho dele, orei, falei: não, Senhor, cura e tal. Aí eu terminei de orar, olhei pra ele e falei: e aí, cara, melhorou? Daí ele olhou pra mim e falou: bicho, tô sentindo dor igual. E o Pedro e o João, que era meu amigo, me olhando meio assim, e eu já vermelho. E ele falou: não, cara, tá doendo igual e tal. Daí eu falei: deixa eu orar de novo então. Aí eu lembro que eu orei de novo. Olhei pra ele, ele olhou no fundo do meu olho assim. Eu falei: e aí, melhorou? Ele meio assim, falou: cara, posso ser bem sincero? Eu falei: não deu, né? Ele falou: eu não tô sentindo mais nada. Glória a Deus. E começou a dar uns pulos de uns 4 metros de altura. Nossa. Saiu correndo, esse Pedro pulou atrás, porque ele era bem amigo dele, ele sabia que não conseguia fazer aquilo. E esse foi um milagre assim, que eu presenciei na minha vida. Através da tua vida. Né? Através da minha vida ali. E foi um fundamento no meu coração que eu fiquei, tipo assim, eu falei: cara, né? não tem como fugir, né? Não tem o que fazer. E daí eu vendo aquilo, o João vendo aquilo ficou incrédulo, o Pedro também. Depois o menino voltou a andar de bicicleta, de vez em quando eu vejo esse Rafael na rua, ele me cumprimenta e tal, a gente virou meio que colega, sabe? Que legal. E uma segunda experiência que marcou muito, e daí entra um pouco mais, essa daqui foi mais imediata, né? Eu saí da missa, teve ali, eu vi a pessoa, orei e aconteceu. Essa outra já foi mais uma palavra um pouco mais profética, que demorou cerca de 3 anos para começar a se cumprir.
que foi em 2019, inclusive o pastor João estava comigo, quando a gente foi na missão lá em Autônia. Sim. Eu lembro que a gente chegou na quarta, se não me engano, na quinta, que foi o dia que teve o culto lá no refeitório e tal, que foi o pastor Marquinhos. E daí, ao final deste culto, teve um momento que ele chamou os adolescentes, na época eu tinha 17 anos, então eu era adolescente, ele chamou a gente para ir lá na frente, e a gente começou a ajoelhar, orar e tal, e os líderes de São Paulo, de Moarama que estava lá, de Autônia, começaram a orar pela gente. E eu lembro que veio um de São Paulo que eu nunca vi na minha vida, o Seba. Nunca tinha visto o cara na minha vida, não tem como. Meu amigão. E eu tinha acabado de chegar, porque a gente chegou na quarta-feira, o culto foi, eu acho que foi na quarta noite esse culto. Ou seja, era impossível ele saber qualquer coisa da minha vida. E eu tava orando por algumas coisas específicas faz um mês já. E ele chegou e começou a falar, olha, você tem... Eu lembro até hoje, ele falou, você tem um chamado para a juventude, você tem orado pelos seus amigos, e Deus falou, vai, os campos estão prontos, seu chamado é juventude mesmo, e Deus vai começar a resgatar os seus amigos. Isso daí em 2019, isso daí numa quarta-feira. No sábado, era o último dia dessa mesma missão, era o último dia que essa igreja de São Paulo ia estar lá, eles iriam depois do almoço embora, uma coisa assim. Isso. E teve um culto no sábado de manhã. E outro cara de São Paulo também, o Roberto daí, que era, eu acho que ele era o líder de jovens, não lembro. É o vice-líder. O vice-líder, né? Era o pastor Johnny, né? O pastor líder, né? Johnny era o líder. Daí eu lembro que eu tava lá na igreja, daí foi na igreja esse culto, a missão finalizou numa conferência, tava tendo uma conferência cheia de gente. E esse Roberto lá na frente, e eu lá no fundo, tímido lá no fundo, né? Tímido só fica no fundo. De repente ele levantou lá da frente, ele tava ajoelhado orando, ele levantou e veio na minha direção reto. Tipo assim, nem parou no meio do caminho, ele veio, levantou e veio. Eu falei, nossa, lá vem. E falou a mesma coisa do Seba. Daí eu falei, daí não confirmou, não vai... né? Daí não tem como Duplo negar. chamamento, né? Já era. Daí não vai ter como negar. Só que isso daí foi em 2019. 2019, voltei nada. Os amigos tudo louco ainda. Voltei nada. 2020 também nada. 2021 começou a ter um primeiro detalhe. Uma menina, uma das minhas amigas mais antigas, lá do Adventista, que eu conheci no pré-4, quando eu entrei lá. Nossa. A Amanda. Ela, por coincidência, baixou o TikTok em 2020, começou a ver algumas coisas no TikTok e tal, começou a aparecer conteúdo cristão, ela começou a ler a Bíblia. Isso daí em 2020, mais ou menos. Finalzinho de 2020 também. Ela começou a acompanhar um menino que falava só de Jesus e tal, ele usava o TikTok para isso. E começou a conversar com esse menino e tal. Hoje eles namoram, inclusive, deve estar até noivo já. Só que nesse período ela começou a se converter. E hoje ela vai na igreja, ela se batizou agora esse ano. Cara, incrível. E daí na época eu lembro que, fazia 3 anos já, eu não lembrava. Daí Deus começou a me lembrar, olha, lembra daquilo que eu falei lá em 2019? Então, tá começando a acontecer. Isso aqui foi o primeiro. E foi uma coisa muito louca, porque até 2019 eu tinha contato, que ela estudava no Alfa também, então a gente pregava no Atos, ela ouvia a palavra e tal. E o que eu entendi foi mais ou menos assim, quando eu me afastei, porque foi de 2020 pra frente, eu fui pra faculdade, ela foi pra outra e tal. Só que era uma das pessoas que orava por salvação. Olha que lindo. E daí Deus meio que deixou claro assim, ó, não é no seu tempo, não é do seu jeito, não precisa de você, tá? É eu que faço, pode ficar tranquilo. Mas a sementinha quem lançou foi você, né? E daí, cara... E a intercessão, uma hora, então, Deus pega a pessoa. Só que foi incrível, assim. E daí, junto com isso, ano passado, ainda tinha um chamado à juventude. Até então, eu não tinha assumido nada. Foi quando surgiu lá um convite para que eu liderasse uma das células, né, de adolescentes da igreja. Certo. E daí eu entendi, cara, é chegado o momento. É isso. Ou seja, foi uma primeira experiência, aconteceu rápido, na hora, orei e curou. Isso. Deus curou. E a outra foi uma coisa que demorou 3 anos, exigiu paciência. E a célula é um excelente, que lá é chamado de conexão, né? Contágio. Contágio, isso. O nome do retiro, o nome do retiro que você teve o primeiro impacto, né, com Jesus. É um dos melhores lugares para se iniciar, né, um ministério, né, um chamado, ou aprender, né, a como cuidar de pessoas, a como exercer os dons, né, espirituais e ter as primeiras experiências com o Espírito Santo. Por isso, você que está nos assistindo, que não faz parte de algum grupo familiar, também é conhecido como células, grupos de amigos ou grupos pequenos, participe de uma célula. Ali você vai estar integrado, você vai estar em família. E se Deus te der uma oportunidade de um dia liderar uma célula, você vai ter uma pequena experiência pastoral lá, né? Onde você vai poder exercer os teus dons, os teus talentos,
cuidar já de algumas vidas e ao mesmo tempo exercer aquilo que Deus tem derramado no teu coração de maneira tão especial. Até complementando sobre a célula, como é muito especial esse momento, porque assim, às vezes você vem na igreja num culto de domingo, tem aqui 100, 200 pessoas. Sim. Você, não, com quem que eu vou conversar, a não ser com aqueles que eu conheço. É só que você vai numa célula, você tem lá um grupo de 10, 15, 20 pessoas. É mais próximo, Sim. é mais fácil. Você consegue abrir o coração. Você consegue criar amizade. E uma coisa fundamental na caminhada cristã é você ter amizade. Sem dúvida. Porque aquilo que eu falei, a vida, gente, não relacionamento. Ela não é uma parábola que começa pequenininha, sobe, tchau. Não, vai ter um momento ali que você vai estar mal. Vai ter um momento que você vai estar precisando de ajuda. Bem isso. E dependendo da amizade que tu tem, você se afunda mais. Sim. Né? Então é importante ter essas amizades. E não tem como na vida cristã a gente andar sozinho, né, Vitão? É possível. Rose também. É possível. Nós precisamos andar em família. E a igreja é uma família maravilhosa. Claro que tem defeito, tem pecadores como eu, como você. Uma hora ou outra pode acontecer alguma situação, porque somos todos falhos, somos humanos. Mas também é um ambiente de amor, de acolhimento, né, de comunhão, de edificação. Um lugar onde você pode abrir o coração e ter experiências extraordinárias com o Espírito Santo. Sim. E com o amor de Deus revelado através dos irmãos. Vocês podem ter certeza, irmãos, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E que maravilha essa sua experiência também de saber esperar, né? Você entendeu o momento de Deus, né, o momento de Deus, que Deus iria te chamar e você deve ter ficado ligado o tempo todo nesse chamado, né, Vitor? Porque eu vejo que muitas vezes a pessoa ela tem um chamado, né? Mas não sabe esperar, né? Não sabe esperar, faz igual o Sarai, né? Começa a tomar, dar os passos por conta própria, né? Então, agir assim, na alma, né? Agir por impulso, na emoção, né? No racional. Então, a ansiedade hoje coloca muita pessoa nessa posição de tomar a decisão antes do verdadeiro chamado, daquilo que Deus coloca. Afobação. Né? Isso. Eu falei, claro que a gente não pode ficar estacionado, né? Mas a gente tem que aprender também a esperar, que não é no nosso tempo, que é no tempo de Deus, né? E Ele chama pelo nome. E eu falo assim, quando Deus chama, a gente entende que é Ele que está chamando. A ovelha conhece a voz do pastor, né? Então... O nosso crescimento depende de nós, né? O nosso desenvolvimento espiritual, das nossas disciplinas espirituais, que são 6, né? Segundo Richard Foster, ele tem um livro extraordinário chamado Celebração da Disciplina. Ele fala de 6 disciplinas espirituais. A leitura da palavra, a oração, o jejum, a comunhão com os irmãos, a adoração e o serviço na igreja, o serviço às pessoas. Através dessas 6 disciplinas espirituais, você vai crescendo nas coisas do Senhor. E se engajando na sua igreja local, né? Participando de seminários, cursos, né? Várias possibilidades que a sua igreja local te dá. O seu crescimento só depende de você. Mas o exercício do seu ministério, do seu chamado, depende do seu crescimento e também do reconhecimento e das necessidades surgirem e os seus líderes espirituais colocarem você naquela posição que Deus orientar eles que você pode assumir. Né? Então, isso é muito importante que a Rose está falando, que você também está falando, é aprender a esperar o tempo de Deus. Porque às vezes a profecia ela trata com o futuro, né? E às vezes é uma coisa que vai acontecer daqui 2, 3 anos. Você já tem que caminhar na direção daquela palavra profética, mas esperar o time, né? O tempo de Deus para que aquela profecia, que às vezes vai acontecer lá na frente, se concretize na sua vida. Até porque às vezes é necessário esse tempo, Sim, né? Justamente para a gente amadurecer, para chegar lá dentro preparado. Deus vai moldando durante o período, né? É o que eu ia falar, né? Ao longo desse caminho aí de 3 anos, não vou mentir, teve principalmente com relação aos amigos, né? Que eu falo, Deus, o senhor falou, não está acontecendo nada. Acontece. Só que nesse nível de liderança aí, porque é um papel, mesmo que eu não estivesse exercendo hoje um contágio, uma liderança no contágio direto, por eu Tá com quantos meninados lá contigo hoje? Hoje a gente, assim, no grupo total tem uns média. 22, tem uns 22, boa. mas frequentador tem uns 15. É normal, tá? Toda célula tem só que eu brinco altos assim, e baixos. Só que eu brinco assim, só que todos eles vão, assim, é claro, às vezes acontece de uma semana ou outra, um não conseguir e tal. Sim, que é mas normal. Mas geralmente o grupo se junta assim, dá umas 15, 17 pessoas. Que legal. E só que ao longo desse caminho... Faixa etária de quantos anos? O meu contágio é ali dos 16 aos 17, e daí tem 5 que tem 15 e 1 que tem 14. A grande, então é mais adolescente mesmo. Mais adolescente, Entendi. É menos de 18 anos. Tem um só agora que vai fazer 18, ano que vem no inicinho, restante tudo para baixo.
Só que ao longo desse caminho, isso daí que tu falou de maturidade é verdade. Porque, embora assim, beleza, Deus falou, eu tinha um pouco de medo também e tal, só que ao mesmo tempo, e é aí que você tem que fazer aquela autoavaliação da maturidade, do nível que tu entende já, provavelmente se eu tivesse pego o ministério lá em 2020, teria sido diferente, por um simples motivo. Eu era imaturo a ponto de talvez querer destaque, querer aparecer mais do que eu deveria. Sim. E isso é natural de jovem. Sim, isso é natural. muito O jovem é aparecido. Do ser Gosta de humano. aparecer. Do ser humano, Do E o ser jovem, humano, e o não só do jovem, jovem. vezes dois, Principalmente né? pro sexo oposto. Então, exatamente. Então, tipo assim, eu percebo que talvez eu teria, não estragado a molecada, mas deixado de dar uma influência mais positiva. Hoje, independente, até mesmo antes de eu assumir o contágio, os adolescentes já viam como autoridade, né? Básico, eu já estava namorando, então eles viam ali, pô, um namoro bacana, que não é um namoro avacalhado, abusivo, né? exato, e não é aquele namoro cheio de ciúmes e tal, é até um namoro diferente, que geralmente os casais eles começam a namorar e se afastam dos amigos e tal. E Namoro sadio, que não é tóxico. exatamente. É claro, né? A gente tem... Fica mais próximo da namorada do namorado, só que você não abandona os amigos. Os adolescentes começaram a ver isso também. E tanto que quando eu assumi o contágio, que antes era outro líder que dava, ele saiu e eu assumi esse contágio, eles aceitaram com naturalidade. Não foi algo imposto, foi algo aceito. Então foi muito mais fácil, né, do que se fosse um nome levantado, agora vocês vão ter que engolir o Vitão. Não. Eles já tinham esse conhecimento ao longo de construção de tempo, né? Então tudo realmente tem o seu tempo. Vitor, tempo de Deus. Antes de chegar ali no a outra parte do nosso tema, que ainda eu quero explorar você um pouquinho nessa questão das mídias sociais, digitais aí, né? Eu queria só fazer uma perguntinha ainda, aproveitando esse ambiente escolar, esse ambiente, né, nesse nível dessa faixa etária de idade. Você falou pra gente aí sobre essa fase que você estava lá no Alfa, curso preparatório, né, ensino médio, enfim. E agora, como universitário, com tantas opções aí para a juventude, como é ser um cristão, como é exercer a sua fé dentro do ambiente universitário hoje? Legal. Cara, a universidade, ela é uma escolona gigante, ela é uma extensão do ensino médio, gigantesca. Só que tem um detalhe. Na universidade e na faculdade, eu entendi que existem dois tipos de pessoas. Existem os reprodutores de ideia e existem os criadores de ideia. Existem só esses dois tipos. E eles podem transitar entre eles dependendo do assunto. O que acontece muito? Você entra na faculdade geralmente com 17, 18 anos. E dentro da minha geração, é uma geração que, eu não tenho citado, mas eu arrisco a dizer que 80% ou mais das pessoas que entraram da minha idade, até ali agora que estão entrando até daqui a uns 5 anos, os pais não fizeram faculdade. Sim. Malemar se formaram. Boa ponto. Malemar se formaram. Eu arrisco a dizer que é uns 80%. E o jovem, aquilo que eu falei, o jovem ele é natural, ele é a flor da pele e tudo. Você entra com 17 anos. E é quando você se depara com os primeiros criadores de ideia, que não são seus pais, que não é o meio que você convive. E é imposto sobre você, às vezes, o título de um aluno que já é mais velho, que está contigo, ou às vezes o título do professor, que é mestrado, que tem premiação de alguma coisa e tal. E quando ele fala algo, quando ele usa isso já numa maldade, às vezes, de querer derrubar, não são todos, tá? Na faculdade, na Unipar, principalmente, os professores são 10, cara. Assim, eu tive problema assim, né? Que eu vi que tinha esses criadores, 1 ou 2 ali, o restante, cara, show, não tenho o que falar deles. Certo. Sempre tem uns polêmicos, né? Sempre tem, mas assim, a grande maioria ali, parabéns, inclusive, para a Unipark, são 10. Pelo menos até o terceiro ano, não sei os próximos 2. Mas, então você tá ali com 17 anos, você entra numa universidade e você começa a ver alguns títulos, alguma autoridade imposta da sociedade, e ele fala algo que vai contra aquilo que você acreditou até agora. Ou que recebeu dos seus pais. Ou que recebeu dos seus pais, ou do seu meio de convívio e tal. E o que esse jovem ele tende a fazer? Quando é um jovem padrão, vamos assim dizer, ele tende a tomar aquela criação de conteúdo, criação de ideia como verdade. Sim. Porque ele coloca na balança do seguinte tipo, pô, meu pai e minha mãe não são formados, o grupo que eu convivo
a galera é muito chucra. Aqui não, aqui é o professor top, aqui é o O cara meu fala amigo. bonito, tem oratória. Aqui é o meu amigo legal da faculdade, Tem que anda com o carro que eu conteúdo. quero, exatamente. Então ele deve estar certo. E daí começa uma desconstrução de tudo aquilo que você viveu até os seus 17, 18 anos. Valores e princípios Exatamente. construídos dentro da tua casa Exatamente. e com as pessoas que você ama ao seu redor. Exatamente. Então você começa a ter uma facilidade de desconstrução desses valores. E você passa a ser um reprodutor de ideia. Tanto que se você E chegar... às vezes até sem entender as ideias. Não, né? às vezes não. Geralmente, 99% dos casos. Por quê? Porque é imposto uma autoridade. Que de fato, aquela pessoa dentro do que ela acredita, ela tem autoridade para falar. Sim. Mas o jovem ele não tem ainda aquele meio de ponderar. Pô, será que tá certo? Será que tá errado? Será que eu devo acreditar? Será que o título que ele tem é suficiente para falar isso? Não é. Ele não tem essa crítica. E outra coisa, né, Vitão? Os princípios e valores que nós aprendemos ao longo da vida, nas nossas casas, nossas famílias, na nossa igreja, é colocado como um meio de zombaria. Exatamente. Ou de manipulação de massas. Exatamente. Algo a nível de chacota, de zombaria, né? Exatamente. Dentro da faculdade. E aí o jovem, como ainda não tem base intelectual, né? Às vezes ali não consegue se defender em meio àquela afronta, aquela chacota, aquela risada, aquela zombaria que é feita por muitos professores E não só em detrimento da sua fé, professores, valores e princípios recebidos. E não só professores, mas como você tem muitos alunos também que são Sim. mais velhos que você, que tem o carro que você sempre sonhou em ter, que já tem a vida que tem, mas está fazendo um curso a mais e tal, e eles já passaram por esse momento de serem um reprodutor de ideia, reproduziram as ideias sem nunca refletir se era certo ou errado, foram na onda e se tornaram criadores de ideia. Então você vê ali um professor, vê um aluno, tal, você tem muito essa dificuldade de manter o foco. Agora eu volto à importância de você ter uma rotina religiosa, né? De você ir na igreja, de você, né? Você tá ali convivendo em célula, só por quê? Porque dentro de uma célula você pode ouvir o seguinte versículo bíblico, 1 Coríntios 1,18, que diz assim, ó, porque Deus usa o que o mundo acha louco para confundir os sábios. Sim. Então aquilo que é motivo de zombaria, a gente sabe que na verdade é poder de Deus. Só que você só vai ouvir, você não vai ouvir um versículo desse na boate, você vai ouvir um versículo desse na igreja. E isso vai começar a fundamentar na sua fé. Eu tive uma vantagem, quando eu entrei na faculdade, Já tinha uma base sólida. eu já tinha me convertido, minha família, meus pais principalmente, sempre deixaram bem claro qual era o caminho certo, qual era o errado. E eu já tinha vivido, por exemplo, o milagre do joelho. Eu já tinha vivido a promessa... Já teve uma experiência pessoal com o Senhor. Exatamente. Então eu já tinha essas bases fundamentadas no meu coração. É diferente, talvez, de grande parte das pessoas Sim. que não entram dessa forma. E daí você chega lá, você tem... E eu ali ainda no primeiro, segundo ano eu era mais quieto. Esse ano que eu abri mais a boca, eu entendi que... E quando entrar dentro das mídias digitais eu vou falar um pouco disso. Mas eu entendi que você tem uma voz que... Se as pessoas gostarem ou não, não importa, você tem que expor se você acredita que é verdade. Sim. Porque afinal a gente acredita em um Deus que morreu, salvou e um dia ele vai voltar. Sim. Né? E aqueles que aceitarem a ele serão salvos. Ou seja, independente se os outros acham que é outra coisa que salva, se existe outro motivo, se eu acredito em Deus a ponto de entender que um dia ele vai voltar e aqueles que aceitaram ele vai subir junto, vai ser salvo, eu preciso pregar loucamente. Senão eu vou estar sendo falho. Eu vou estar tomando um cartão vermelho, né? Em clima de Copa eu vou estar tomando um cartão vermelho no céu também. Deus vai estar falando, olha, você sabia, mas com medo você não falou. Se acovardou, né? Exato. Que lindo isso, viu, até Vitor? bíblico. É até Que bíblico, lindo. né? Que E Deus acontece levante mais muito jovens isso, né? como você aí, Amém. né? E estão se levantando. A galera começou a entender um pouco... Os próprios pais começaram a entender que trabalhar os fundamentos dos filhos é importantíssimo. Eu vejo isso pela galera ali do contágio. Lógico, estão na juventude, fazem ali os erros deles e tal, mas só que eles têm muito na cabeça já o que é certo e o que é errado. Isso aumentou. Eu acredito que os pais começaram a entender a importância disso. A geração, por exemplo, a minha geração, daqui a uns anos começa a ter filhos. E a nossa educação vai ser nisso também. Pregando sobre aquilo que é certo e que é errado. Então, é exatamente isso, né? A transformação que a gente espera, essa quebra de reprodução de conteúdo apenas dentro das universidades e passar a ser um lugar de debate de ideias, onde eu quero que tenha o muçulmano, o cristão, o Buda, enfim, mas que eles debatam as ideias sem
aprisionar o outro, engaiolar o outro e fazer um complô e virar uma criação de conteúdo e você começar a reproduzir isso, essa geração vai começar a mudar. Então daqui uns 15 anos, 20 anos, vai ter os filhos dos filhos chegando às universidades. Talvez a gente tenha, se Deus quiser, um panorama diferente. Sim. Só que hoje o que acontece é isso, a pessoa ela chega 17, 18 anos, é muito novo. É uma esponjinha, né? E você chega, geralmente, ainda na minha geração, com pais, familiares que não são formados, e daí o jovem ele tem essa sede de querer uma autoridade, querer crescer intelectualmente. Exatamente. Né? Ver alguém que tem status. Exatamente. Ver alguém que fez 5 faculdades, tem um mestrado, ganha não sei quantos mil por mês, não sei o que lá, é estudado, ele acha que aquilo que ele falar é a fascinação do mundo, né? Exatamente. Daí se torna um reprodutor de conteúdo. Tanto que se você chegar hoje no 5º ano da minha universidade, você vai ver que muitas pessoas se desviam no meio do caminho por conta disso. Batem a cara, mas depois, com a graça de Deus, acabam voltam, voltando. Só que faz o estrago ali uns quase 10 anos. Se arrebentam em vários aspectos da vida. E falando de ideias que nem eles entendem porque defendem. É verdade. Então é muito louco isso. Sim. Pegando carona nessa ideia O que acontece também hoje, né, Rose, é que com a ascensão do movimento conservador no Brasil, tem se dialogado muito sobre esse assunto. Sim. Né? E se levantado novas lideranças políticas, dentro das igrejas também, que se tornaram referenciais para a molecada hoje, né? De posicionamento. Quanto a valores, a princípios, né? Mesmo no meio acadêmico, mesmo num mundo corrompido, hostil, contrário a esses princípios, esses valores, nós já vemos hoje pessoas preparadas, né? Jovens, né? Um exemplo é o Nicolas Ferreira, o deputado mais votado do Brasil, né? Um menino, 24 anos, eloquente, fala bem, né? Cristianismo refinado, teologia refinada, filho de um pastor, representando um movimento conservador, vamos dizer assim, lutando, né, dentro de um posicionamento em um mundo hostil ao evangelho e às coisas de Deus. Aquilo que eu falei, né? Por muito tempo que eu vi, e eu brinco com meu pai, com minha mãe, que, cara, até meus 17, 18 anos, eu tinha risco de, de mudar ali, mas um pouco por conta disso. O jovem entra na faculdade, a preocupação dele é o futebol de domingo, é o joguinho que ele vai comprar novo. Eu falo isso porque eu era assim, tá? Eu tô falando da minha experiência. Então, eu lembro que no primeiro ano da faculdade, embora eu já estava trabalhando ali no fórum e tal, quando veio a pandemia, eu lembro que eu viciei no videogame a ponto de chegar em agosto de 2020 e falei, cara, ou eu vendo ou não sei o que eu faço. A partir daquele momento minha vida muda, né? A vida do jovem, a partir daquele momento minha vida muda, só que o que acontece? O pessoal começou a entender que você não precisa ter vergonha de defender a sua ideia, seja ela a mais burra que seja. Sim. Né? Só que, ao mesmo tempo, nisso, pessoas que têm boas ideias, bons princípios, começaram a perder o medo também. Sim. Um pouco passa por esses movimentos movimento político que surgiu no Brasil nos últimos, 8 anos, foi crescendo. E eu acredito também que é um pouco do avivamento, um pouco não, né? Completamente o avivamento de Deus dando esse espírito de coragem. Amém. Para a igreja. Josué, né? O espírito de Josué. Amém. Para a igreja. Invadir e tomar posse da terra Exatamente. prometida. Sim. E pegando gancho nisso, vamos falar um pouquinho sobre essas mídias sociais, né? Como que você acha que os jovens cristãos devem se relacionar com as mídias sociais? As mídias sociais, elas, assim como eu estava comentando sobre a universidade e tal, ela é o maior canal que você tem hoje para falar. E você não precisa nem ter tanto seguidor. Se você tiver um Instagram com 50 pessoas, fazer um Reels, colocar uma musiquinha alta, você alcança aí, sei lá, 10 mil pessoas. Caramba. Pega e, sei lá, o teatro da sua cidade, de Moarama deve caber umas 1000 pessoas, no máximo. São 10 Vera Schubert, entendeu? Um vídeo. Sim. Então... Vera Schubert, para quem não sabe, é o nosso centro de o teatro eventos aqui da cidade, Teatro da Cidade. O Teatro da Cidade. Lembrando que nós moramos em Umuarama, interior do Paraná. Tá? Faz sentido, senão... Daqui do interior do Paraná para o mundo, podcast se você Casa na Rocha. Se a pessoa mora em São Paulo, talvez um 10 mil dê um teatro, né? Mas, por exemplo, qualquer vídeo que tu posta hoje pega em no mínimo 500 visualizações. Pô, são 500 pessoas te ouvindo. Sim. Né? E você pode entrar ali no Instagram e ver, né? Se alcança ou visualização. Pô, é muita gente sendo alcançada em um único vídeo de 30, 40 segundos, 1 minuto, 2 que seja. Como que você pode usar isso? Você tem que usar isso para
Pra colocar glória as suas de Deus, ideias, né? exatamente, colocar aquilo que tu acredita que é certo dentro da palavra. Isso começou a acontecer. Você tem hoje, Fenômenos, né? exato, você tem pastores que eram gigantes no offline, mas que não tinham tanta voz, Sim, que começaram a usar, pô, um caso assim é o pastor Luciano Subirá. sim. Hoje ele é conhecido no Brasil, ele já era referência antes, só que Sim. olha o potencial que isso daí deu. Eu falo isso porque eu já fui abençoado por muitas palavras dele. Sim. O filho dele, por exemplo, o Israel, eu lembro até hoje Subirá, porque teve um amigo meu que voltou, um colega, né, que voltou. Hoje, se ele tem chance de voltar 100% para a igreja, é porque um dia ele estava lá no YouTube e de repente Ouviu a música dele. ouviu a música Me Leva para Casa. É. Isso que ele nem estava ouvindo música nada, só que ele disse que foi tomar banho, deixou o YouTube rodando o vídeo que tava, a hora que voltou tava essa música. Então olha só que loucura. Coisa linda, né? Como que você pode usar, cara? Você solta o vídeo e fala, ó, Deus, seja o que tu quiser, e vai nessa. E você acredita, então, que as igrejas também possam utilizar dessas mídias digitais para chegar, alcançar maior número de pessoas, Sim, então? hoje o que eu vejo, eu até estava comentando, inclusive, esse tempo atrás com uma galera da minha igreja, eles que me chegaram com essa reflexão, inclusive. Mas um perfil do Instagram, por exemplo, está o Instagram, YouTube da igreja, ela tem mais um papel, talvez, de juntar a congregação local. Sim. Só que, em contrapartida, o membro, o pastor, ele tem a possibilidade de, através das redes sociais, alcançar mais pessoas. Sim. Então, olha que loucura. Fora da sua Exato. denominação. É como se fosse um igreja. time, é como se fosse um time. Um perfil na mídia digital da igreja, talvez ela faça mais efeito para o reino se focar em cuidar da congregação local. Só que os membros daquela igreja conseguirão falar para mais pessoas. Sim. Você tem um time, você tem... basicamente como se fosse assim, ó, eu como membro falo, ó, galera, vai ter um culto, eu falar que vai ter o culto, eu alavancar para outras pessoas que não me conhecem, ou que me conhecem de outros lugares, e não um perfil da igreja ir lá e fazer spam no direct de várias pessoas e tal. Por isso que igreja é um corpo, porque se você alinha isso com os membros da sua igreja, com as pessoas que estão ali querendo de fato o reino, você tem uma explosão de alcance. Sim. Porque você para de ser só um perfil institucional, falando que vai ter culto no sábado, no domingo, e passa a ser o pastor Giovanni, passa a ser a Rose, passa a ser o Vitor, o pastor Emanuel que está atrás da câmera aqui, falando, olha... Pessoas comuns, né? Pessoas Ovelhas comuns. que tenham certo conteúdo. Exatamente, falando assim, ó, galera, vocês que me seguem, sábado tem culto. Olha que chamado aí Uma para a âncora, comunidade, né? É interessante, não ficar só postando fofoca, né? Exatamente. Ou besterol, né? Ô, besterol Que é o que aí. mais faz sucesso na rede Exatamente. social. Realmente, né? Se só o pastor ele tenha essa rede social aí, vai atingir só esse grupo de pessoas que são seguidores dele. Agora, se cada membro da igreja fazer uma postagem, né, direcionando para a igreja, olha o alcance de um público, Sim, né? até porque não é óbvio isso, mas, por exemplo, se o pastor Giovanni chega num grupo de amigo meu e fala, galera, amigos assim que são desviados, tá falando, galera, ó, vamos na igreja e tal, ele vai ter um poder de influência muito menor do que se eu chamar. Sim. Mesma coisa se eu chegar num grupo de amigo dele e falar, galera, vamos na igreja. Então, quando você entende isso, quando a igreja entende isso, entende que tem uma arma poderosíssima pro reino na mão, que é a internet, não tem como negar, você alcança, é aquilo que eu falei, qualquer vídeo que você posta lá é 500 pessoas que vê, o mais ruim que seja, 500, 300 pessoas. É interessante. Essa semana até ocorreu alguma coisa que me fez lembrar agora, eu tô no mês de trabalho, de evento aí, né, também trabalho dentro desse digital, mundo né? aí na área digital. E cada aula que eu dou, eu fecho com uma palavra de Deus e faço um pouquinho ali, falo um pouquinho da palavra. Que legal. E aí as pessoas começaram a me enviar muita mensagem. Professora, você é cristã? Que igreja você é? Né? Ai, Então eu que recebi legal. essa semana eu recebi muito isso. Tá sendo luz, né? E aí eu falo, olha, eu sou cristã, né? Se quiser acompanhar, eu passo o Instagram da igreja. Né, tenho passado, acredito que alguns já começaram a seguir, acompanhar. Daí eu acabo falando, né? O pastor está sempre ali dando uma palavra. Então, acho que isso é muito legal. A gente, né, conseguir usar as redes sociais para levar a palavra de Deus, né? Eu vejo que a igreja ela
tem que entrar, né, nessa área mais moderna, né? Como o pastor Giovanni, não só esse podcast, que a gente também faz aí nesse intuito, mas todos os dias o pastor dá uma palavra, né? E eu acho isso muito lindo. Por exemplo, até 2020, é que a pandemia acelerou muito, né? É um processo que já aconteceria, acelerou até. Tu que trabalha também com orçamento, você sabe que 2020 teve o boom do mercado, Sim. A galera achou que 2021 seria igual, começou a diminuir. Não é que diminuiu, é que voltou para o crescimento natural, né? E não o extraordinário. Exponencial. Só que até 2020 você tinha muita resistência até da igreja, assim, que são coisas naturais, né? Você, será que vale até a hoje pena? tem, né? Hoje é bem menos e tal, mas você, até 2020 tinha isso, eu não julgo, porque até então você tinha algo meio que desconhecido. Sim. Como que eu posso usar? Você não sabia. 2020 veio e, tipo assim, você não tinha outra escolha. Não tinha o que fazer. Né? Exatamente. Ou eu vou criar um grupo no WhatsApp, colocar os membros da igreja, ou eu vou criar um Instagram, enfim, você tinha que fazer algo. Sim. E isso foi evoluindo. Eu, por exemplo, em 2018 eu já acompanhava muito das pessoas que me ajudaram a firmar a fé. Claro, primeiramente os pastores locais. Claro. Óbvio, né? Você tem proximidade, você conhece a vida, você sabe o que está acontecendo, você consegue pedir conselho. Só que, ao invés de eu entrar no YouTube e ficar vendo vídeos aleatórios, eu ficava vendo, por exemplo, um Luca Martini. Eu ficava vendo lá um João Paulo, do Céu na Terra. Que são meninos que eram novos, mas que assim como a gente está fazendo no Atos, estavam fazendo em proporções maiores. Claro. Através do digital. Se tornaram referência. Exato. Né? Então, muitas coisas, cara, você aprende dali, né? Você vai vendo ali, eu, menino, 16, 17 anos... Chegava segunda-feira, eu ia ver... Tem referências. Né? Exato, que segunda-feira era sagrado ali, era as aventuras de Deus pelo mundo. As aventuras do Reino de Deus pelo mundo do Luca Martini. Era um quadro que ele tinha toda segunda. Missionário. Missionário, que ele morava na Inglaterra nessa época, que ele falava, olha o que eu fiz essa semana passada pregando o evangelho aqui. Show de bola. E tipo assim, você teve um David Leonardo que explodiu. Que dentro das áreas deles, naquele momento, por isso que eu falo que a igreja local nunca vai ser substituída, porque é ali que você tem o filtro. Sim. Até para saber o que é bom, o que é ruim, o que deve, o que não deve ser ouvido. Real, né? E o apoio local e real. Exato. E é importante que você vai saber o que se pode ouvir e o que não pode, porque junto com os que ajudaram, vieram muitos que também não ajudaram. Ao mesmo tempo, é inegável, cara. Você teve muitas pessoas que deixaram de se matar em 2020. Sim. Por conta de uma palavra no digital, que vira um vídeo, por conta de uma mensagem encaminhada num grupo de WhatsApp. Então, como que a gente pode usar? Exatamente, para colocar a nossa voz para fora. Ah, Vitor, mas eu coloco lá uma coisa, 50 pessoas vêm. Pô, glória a Deus, coloca 50 pessoas na sua frente e vê se você fala um oi, sem tremer. Entendeu? Verdade. Então, fora que vai dando vivência, né? Experiência de fala, desenvoltura, né? Na oratória e tal, didática, você vai crescendo nos vários aspectos da vida. Mas assim, Vitão, esse tema aí é infindável, né? Infinito. Teria muito para se falar, né, Rose? E aqui nós temos um cara fera na área. Desde já, querido, nós queremos te agradecer de todo o coração, tá? Deixar uma ponte para um próximo encontro aqui. Sim. Nós tratarmos de outros assuntos desse tema que é tão amplo, né? Que é a questão das mídias digitais, o poder que a internet tem hoje para a expansão do evangelho, para tocar a vida das pessoas. Nós queremos te agradecer de coração. Eu que agradeço o Rose também, minha parceira, sempre aqui, né, ministrando junto com a gente, fazendo as perguntas, né, fazendo essa mediação. Nós agradecemos a Deus pela vida de vocês dois, principalmente nosso convidado hoje, né, Rose? Foi tão especial. E você que está nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida, querido. Você continue conectado conosco, escreva aí embaixo no comentário de onde você está nos assistindo. Se você tem alguma pergunta para fazer para o Vitão, escreva aí nos nossos comentários, tanto no YouTube quanto no Facebook. Nós vamos dar um jeito de mandar para ele as perguntas, deixe os seus contatos ali, para que a gente possa entrar em contato e interagir com você, tá bom? Aqui debaixo também no link de descrição tem todas as informações de como você pode se conectar conosco, com a nossa igreja, Igreja Casa na Rocha, na Doutor Camargo 4555, aqui na cidade de Umuarama, no centro de Umuarama, no Paraná, tá bom? Nosso site é casanarrocha.com, o nosso Instagram é Igreja Casa na Rocha, o nosso Facebook também é Igreja Casa na Rocha, e continue conectado conosco, dá um joinha, compartilhe esse link através das suas redes sociais, quem sabe, né, a vida, o exemplo, né, o testemunho do Vitão
toque às vezes algum amigo, alguém que você tem aí, você se transforma numa ponte de amor, né, de restauração de vidas e de famílias. Eu tenho certeza que você será tremendamente recompensado da parte de Deus, tá bom? Desde já, querido, nós queremos terminar orando pela sua vida. Que Deus abençoe a cada um daqueles que nos escutam. Continue conectado conosco, esse é o nosso podcast Casa na Rocha, tá bom? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Queremos estender as nossas mãos, orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós queremos encerrar esse podcast, te agradecer pela vida do Vitão, sua família, sua casa, sonhos, planos e projetos, a Rose, a minha vida. Pai, colocamos todos os nossos sonhos, planos, projetos, a nossa família diante do teu altar. Também aqueles que nos ouvem, ó Deus, sejam agraciados e abençoados, assim como nós fomos através desse exemplo, esse jovem, ó Deus, seu testemunho, a sua fé, em meio a Deus, esse mundo tão complexo e complicado, ele tem se posicionado no Senhor, tem sido luz, ó Deus, em meio às trevas, tem sido, ó Deus, sal desse mundo, tem feito a diferença nessa geração, que possamos nos posicionar, assim como Josué, com coragem, invadir esse mundo poluído, levando a luz de Cristo, o poder do Evangelho. Toque cada vida, cada coração, cada casa, cada família, seja abençoada e agraciada pelo Senhor. E que, ó Deus, esse podcast vá para todos os cantos e ao mesmo tempo toque muitas vidas. Ó Deus, é o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém.